A vida além da sepultura. Ramatiz Atanagildo desse mais. Colônias astrais de costume e antiquados. Pergunta. Disseste-nos certa vez existir no astral algumas colônias cujos habitantes ainda conservam seus costumes antiquados. Por serem espíritos demasiadamente conservadores, que ideia poderemos ter dessas colônias? Atanagildo. Recordo-vos que se trata de comunidades de existência transitória em tais colônias, destinadas somente ao aperfeiçoamento de seus habitantes desencarnados, quando excessivamente tradicionalistas, motivo porque tudo ali está disposto de modo a ser alcançado. A sua finalidade educativa. Entre as suas populações encontra-se caracteres espirituais por todos os matizes, principalmente os espíritos bisonhos, os acostumados aos conventos e os conservadores, ainda presos às tradições antiquadas, mas que merecem o ingresso nas comunidades astrais ordeiras, porque são pacíficos e espiritualmente inofensivos, a fim de ativar-lhes o progresso estagnado pelas tradições do passado. Os espíritos de maior capacidade intelectual e dinâmica misturam-se com esses letárgicos moradores do além e os auxiliam na ascensão sideral. A arquitetura dessas colônias é arcaica e semelhante às de certas civilizações já extintas. Há ocasiões em que os próprios mentores espirituais providenciam certas edificações de molde antigo, às pressas, a fim de atender a grupos desencarnados, tão apegados ao conservantismo das coisas materiais, que se sentiriam deslocados num ambiente modernizado. Já tenho reparado outros sim, que em algumas regiões situadas entre a nossa metrópole e a crosta terráquea, edificam-se grandes estalagens e hospitais de emergência nas vésperas de se registrar alguma tragédia coletiva naquelas zonas geográficas da Terra, tais como guerras, revoluções ou catástrofe causada por convulsões da natureza. Pergunta. Já assististes no plano astral ao desenrolar de alguma dessas catástrofes coletivas? Atanagildo. Pude apreciar os efeitos dantescos de certa revolução ocorrida na América do Sul entre os homens do meu país. Os trucidados chegavam aos magotes e em desesperada situação de desconforto espiritual. Ainda se lhes viam as auras de cor escarlate brilhante e enodoadas, de onde se desprendiam chamas de fogo geradas pelo ódio, que ainda lhe tomavam o coração. Relâmpagos fulgurantes de uma cor sanguínea sulcavam-lhes o envoltório da aura conturbada. Depois podiam-se ver filetes formados pelas repulsivas toxinas que escorriam pelo perispírito agitado, parecidos a fios de lama deslizando sobre tecido vítreo. De vez em quando, no meio daqueles espíritos alucinados, que eram recolhidos às pressas pelos espíritos enfermeiros encarregados dessas tarefas desencarnatórias, percebia-se em alguns certa clareza espiritual. Então eu podia descobrir que se tratava de espíritos caridosos que haviam desencarnado no fragor da metralha em decorrência do seu extremado serviço de socorro aos infelizes beligerantes, e não por interesse partidarista. De outra feita, também vislumbrei alguns grupos de almas tranquilas que se uniam à parte sob a lei da afinidade espiritual. Eram seres que haviam sido obrigados a compartilhar da luta fratricida, mas que estavam isentos de ódio, porque preferiam morrer a matar o seu adversário. Estes, pouco a pouco, se engalanavam de luz suave e eram sustentados por outros grupos de espíritos socorristas. Em breve, sob o mesmo diapasão de júbilo, ergueram-se como pluma ao vento, e as suas figuras, sem angústias nem pesares, fundiram-se nas massas esvanecentes em direção aos seus núcleos venturosos. Pergunta. Pensamos que após a morte do corpo físico, os espíritos deviam modificar sua visão psíquica, compreendendo que as formas do mundo terreno significam estágios provisórios de rápido aprendizado espiritual. Se assim fosse, não
se justificaria a existência dessas comunidades antiquadas no astral, não é assim? Atanagildo. Assim não pode ser, visto que a morte do corpo não é fonte de onisciência nem diploma de santidade. O espírito desencarnado tem de fazer jus às suas próprias criações mentais na conformidade do contato que haja tido com os elementos bons ou maus da vida educativa do mundo terreno. É por isso que existem agrupamentos astrais que ainda permanecem jungidos aos sistemas medievais, onde os castelos, as pontes rústicas, o transporte por muares, camelos e bovinos e as moradias pitorescas lembram o cenário das narrativas românticas e as aventuras de capa e espada do passado. E assim essas colônias servem perfeitamente para determinada camada de espíritos excessivamente conservadores que ali se instalam e se aferram vigorosamente ao seu passado, sentindo-se incapazes de se equilibrar em ambientes modernos e de cultuar relações que são por demais dinâmicas para o seu psiquismo retardado. Bem sei que estas descrições parecem-vos parecer-vos-ão incongruentes e produto de um cérebro fantasioso. No entanto, mesmo no vosso mundo material, podeis comprovar que num mesmo local e ambiente ainda vivem espíritos com completo antagonismo mental. O avarento, por exemplo, não é um deslocado do progresso cotidiano? Pergunta. Sim, pois ele vive completamente aferrado ao anacronismo de uma vida primitiva, a esconder a sua fortuna e a se isolar de todas as inovações ou coisas que possam forçá-lo a gastos inesperados. É certo, pois que ao desencarnar, esse avarento não conseguirá se equilibrar num cenário de aspecto avançado e para o qual não se preparou nem faria jus, tão preso ele está aos seus receios de perdas e às preocupações exclusivamente utilitaristas. Quando desencarna o avaro, transfere para o além o seu mundo íntimo, repleto de desconfiança e de usura. Por isso fica impedido de viver tão ampla e desafogadamente como viveram os outros espíritos, que não guardam restrições para com o meio. Pergunta. Com essa comparação, querer dizer que as criaturas virtuosas, embora mentalmente atrasadas, sempre se ajustarão nas comunidades avançadas. É isso mesmo, Atanagildo? As virtudes superiores, como a bondade, a humildade, a tolerância, que encaminham almas para comunidades como a do grande coração, nem sempre conseguem libertar o indivíduo das formas arcaicas que podem ainda dominar a mente de certos desencarnados. Quantas mulheres terrenas há boníssimas e serviçais que ainda resistem vigorosamente às inovações da cozinha moderna, preferindo a função de foguistas domésticas junto ao fogão a lenha e se utilizarem do que funciona a gás ou a eletricidade. Em verdade, o que ainda lhes vai na alma é o medo das coisas novas, pois a sua índole é escrava da tradição e das coisas velhas, as únicas que lhes são familiares, porque viveram muito tempo em contato com elas. Dói-lhes na alma essa mudança de simpatia para com as coisas novas e estranhas, e falta-lhes o ânimo para vencer o condicionamento psicológico, produzindo pelo trato demorado com os objetos familiares. Há certo tipo de criatura na Terra que vive reclamando continuamente contra quaisquer inovações e descobertas científicas, augurando-lhes as piores consequências, só porque não se afinam a esses eventos que perturbam a rotina comum e quebram a tranquilidade epicurista dos espíritos conservadores. Pergunta. É fora de dúvida que no mundo astral tais seres também serão atraídos para cenários e panoramas que vibrem em perfeita sintonia com as suas caturrices e comodidades. Pergunta. Através do nosso raciocínio, pensávamos até aqui que bastaria desenvolvermos certas virtudes para dispensarmos quaisquer preocupações com tipos formalísticos nos ambientes astrais. Poderias nos dar melhores detalhes dessa situação? Que nos livramos desse embaraço de compreensão? Que nos livrasse desse embaraço de compreensão, Atanagildo? Para conseguirdes, é preciso não esquecerdes a idade mental das criaturas, fato que ainda mais prepondera no caso de espíritos desencarnados. Porventura costumais dar os mesmos entretenimentos ao velho e ao menino, e lhes exigis as mesmas restrições psicológicas, apenas porque ambos possuem as mesmas virtudes? Pergunta. Se pudesse examinar todos os tipos de espíritos que se movem através da
imensurável escada de Jacob, da evolução sideral, haveres de encontrar almas que, embora dignas de habitar um céu, ainda estão presas fanaticamente às tradições dos mundos materiais. É justamente em correspondência à própria bondade de Deus que os mentores espirituais ainda atendem a essas almas em suas preferências antiquadas, mas inofensivas, até que elas se sintam fortalecidas e se enquadrem no ritmo evolutivo, libertando-se das realizações decrépitas. Essas almas só por pouco tempo poderiam permanecer nas zonas de avançada dinâmica espiritual, pois em breve se esgotariam impossibilitados de se harmonizarem com as criações progressivas dos seus companheiros mais envolvidos. O fenômeno ser-vos-aia compreensível se imaginasseis o sertanejo pacato, arrancado de sua aldeia e guinado subitamente ao turbilhão de ruidosa metrópole, para cuja vida ainda não se estivesse preparado. Em breve ele se sentiria deslocado no meio e profundamente exausto. Com a substância etero-astral é facilmente amoldável, como a substância etero-astral é facilmente amoldável à ação dos pensamentos dos espíritos desencarnados, essas colônias antiquadas também concretizam um produto do pensamento antiquado dos seus próprios habitantes. Eles renovam continuamente entre si a paisagem exterior, mas ignoram que a rigidez e o conservantismo de suas construções devem ser combatidos e substituídos por novos padrões mais progressistas e de mais leveza astral. Pergunta: os mentores siderais não poderiam ensiná-lo a modificar a mentalidade para então se ajustarem às comunidades superiores? Atanagildo: esses espíritos se beneficiam com a composição arcaica de sua morada astral, porque eles atendem aos gostos e aos caprichos conservadores. Constitui seu verdadeiro mundo, alimentado pela energia resultante do seu próprio pensamento. Na figura de crianças espirituais, ainda ignoram e subestimam o glorioso poder da mente, deixando-se influenciar emotivamente pela natureza de uma paisagem que ainda permanece fora de si. Embora os técnicos os eduquem com insistência para que despertem da letargia mental e renovem o meio em que vivem, queixam-se de incapacidade para desenvolver o dinamismo próprio das almas decididas. Em consequência, permanece por muito tempo no seu panorama medieval e primitivo, formando colônia de aspecto antiguíssimo e se revelando almas estacionadas no tempo. Algumas delas se deixam vencer pela apatia e letargia mental, mas a maioria é vítima de sua própria decepção, pois estava certa de encontrar ali a sonhada beatitude e o eterno repouso celestial. Então essas almas ficam reduzidas a seu impulso criador e na renovação dos seus raciocínios, deixando de lutar pelo progresso, convictas de que merecem mesmo um ambiente de inextinguível ociosidade espiritual. Embora possam ser dotadas de tendências boas e inofensivas, ainda são almas espiritualmente maturas ou indiferentes, como não se encontram no paraíso que lhes prometeram os sacerdotes do mundo terreno. Sentem-se acabrunhadas e ficam presas às evocações saudosistas do passado e algemadas aos preconceitos e às formas do mundo que deixaram. Ainda estimam as futilidades aristocráticas e as tradições tolas da matéria, e por isso ajustam-se perfeitamente a um ambiente astral que corresponde vibratoriamente ao seu psiquismo atrasado, como cópia fiel do mundo que lhes domina o pensamento retardado. Mas os mestres corrigem sabiamente as situações, disciplinando esses espíritos gradativamente em departamentos educativos, embora tolerando as suas criações infantis e sem lhes violentar as configurações pitorescas. Sabeis que nos jardins de infância terrenos, embora queirais esclarecer as crianças mais progressistas, tereis que primeiramente vos ajustar o seu entendimento ainda povoado de fantasias e canduras. Compreendeste agora a situação? Pergunta. Naturalmente, ainda encontramos certa dificuldade para avaliar com êxito e bom senso esse modo de vida astral tão primitivo. No nosso entender, o além deveria ser apenas um ensejo de vida intimamente espiritual, ou, em última hipótese, um panorama sempre mais avançado que o da Terra. Custa-nos compreender que os desencarnados no século XX ainda tenham de conviver num panorama astral que é fiel do século XV. Estamos equivocados? Atanagildo. Não deveis generalizar o assunto, pois circundando o astral do globo terráqueo,
Existem muitas coletividades espirituais cujo padrão de vida se adianta de alguns milênios sobre o vosso estado atual. Tudo é uma questão de equilíbrio vibratório. E quanto mais os espíritos se sutilizam e se espiritualizam, tanto mais se afastam interiormente da substância material. Assim como no astral ainda se agrupam almas de raciocínios medievais, na Terra ainda existem criaturas que, embora se integram ao padrão social, artístico, científico ou técnico do século atual, já são mentalmente adiantadas de algumas dezenas de anos terrestres. Pois na sua intimidade espiritual consegue abranger um padrão vibratório que só pulsa nas metrópoles astrais mais avançadas. Eles sentem com bastante antecedência um conceito de vida que só futuramente será transferido ou descido do alto para o plano da matéria. Temos o exemplo em Jesus, que é justamente a entidade que abrangeu o mais alto padrão estético da vida no planeta e que se possa conhecer na paisagem terrena, embora ainda existam colônias astrais que refletem fielmente os padrões graníticos e arquitetônicos da Idade Média, habitada por espíritos que se revestem até de armaduras e se movem na atmosfera de recordações sombrias. Nas altas esferas palpitam outras coletividades que se movem no seio de edificações recortadas no éter refulgente, onde as cores e os perfumes e as luzes em divina simbiose compõem os mais surpreendentes efeitos sinfônicos e formam indescritíveis bordados vivos e melancólicos, que não só embelezam um ambiente como predispõe a alma a ingressar nas correntes cósmicas, a sentir a pulsação criadora da vida eterna. Enquanto o ambiente astral das edificações anacrônicas, as almas tradicionalistas conservadoras ainda se arrastam, escravizadas no passado, chegando até a exigir alimarias para os seus transportes. Nos agrupamentos mais altos basta a volição, ou seja, a força mental para impulsionar os perispíritos repletos de diáfana luminosidade que se movem qual paina de seda ao impulsionar da brisa. O mesmo poder mental que em desuso cristaliza ambientes antiquados entre as almas letárgicas, quando é utilizado pelos espíritos superiores, atende a mais alta imaginação e cria panoramas que ainda levareis alguns milênios para os alcançar. Pergunta: mas com a desencarnação não seria mais lógico que fizesses desaparecer imediatamente as ideias envelhecidas do passado, substituindo-as por concepções mais adiantadas? Achamos esquisita essa estratificação de ideias em espíritos desencarnados que teimam em conservar agrupamentos tão retardados, quando na Terra já deviam ter conhecido o automóvel, o avião e a leveza dos edifícios modernos. Isso tudo não vos parece algo contraditório? Atanagildo: exagerai nas vossas cogitações e dúvidas, pois embora exista em vossa pátria essa leveza de edificações e se faça uso de veículos rápidos, aviões e jatos, radiofonia, televisão, cozinhas elétricas, geladeiras, roupa confortável, leve e funcional, ainda subsistem países onde vicejam os reis coroados, os cortesãos seculares e os fidalgos conservadores, aferados a brasões de latas com decorações de metal, insígnias e galardões dourados, que as traças continuam a roer nos baús envelhecidos e a ferrugem a comer nas panóplias medievais. A própria igreja romana, que tentou trabalhar para divulgar a mensagem do cristianismo como sendo a doutrina libertadora de todos os tabus e preconceitos terrenos, não se exaure, porventura, em fatigante e complicado ritual, enquanto o próprio Vaticano se cerca de pomposa guarda ainda revestida de armaduras bélicas. Não é essa guarda ostensiva uma demonstração cabal de certos homens que aceitam o encargo de exemplificar um alto teor espiritual, liberto de formas mundanas? Ainda não puderam se livrar das tradições anacrônicas dos séculos empoeirados. É bastante que certas criaturas sejam convocadas em vosso mundo para servir em postos de destaque da administração pública ou no seio das igrejas religiosas, ao que logo se assemelhem a velhos museus ambulantes, repletos de joias caríssimas, cobertas de mantos luxuosos, movendo-se com exagerada afetação pelos palácios seculares ou pelos templos suntuosos, assemelhando-se aos automatos que se empertigam nas virtudes de exposições de modas. Pergunta: mas depois que esses espíritos ingressam no mundo astral, não podem se reajustar à realidade do meio
Isso desligado das tradições que só se justificam as obrigações decorrentes das responsabilidades oficiais na terra. Atanagildo, bem sabeis que a terra não deixa de ser também um mundo em incessante progresso, extensível a todos os seus campos de ação e trabalho. Assim sendo, bem poderia despertar também essas criaturas. No entanto, elas nunca passam de almas deliberadamente conservadoras e estratificadas nos seus costumes tradicionais. Vivem mentalmente algemadas aos atavismos tolos e aos preconceitos envelhecidos, porque a sua índole psicológica impõe-lhes essa resistência decidida contra o dinamismo comum da vida. Aos que cruzam as ruas em capitais modernas, soterrados sob o veludo bordado e as sedas rendadas, assim como há os que exaurem os cofres públicos em carros puxados por fogosos corcéis, com vistosos cocheiros agoloados, não notando que dessas criaturas reincende um bolor secular. E enquanto essas criaturas reproduzem ao vivo as velhas oleogravuras aristocráticas do passado, nas mesmas ruas em que elas se movem, circulam velozmente automóveis de fabricação aerodinâmica, homens em manga de camisa que gozam a delícia do sol benfeitor, ou mulheres cujas vestes é um convite primaveril do século XX. Enquanto milhares de criaturas do vosso mundo se entregam ao dinamismo avançado da vida humana, dominadas pelo júbilo, afeitas à risada feliz e desapegadas de convenções sisudas, outras se escravizam ao orgulho dos brasões, das condecorações e paramentos sufocantes, quais velhos atores da tragédia shakespeariana. Elas não vivem, vegetam sob exaustiva disciplina protocolar até o bucólico instante que a morte do corpo os chama para a realidade espiritual. Por isso mesmo, depois de que ingressam nas coletividades astrais, já afastadas desses convencionalismos ridículos e aristocráticos da terra, ainda não se equilibram nessas esferas avançadas, porque lhe falta a espontaneidade dos carinhos e, portanto, a facilidade de conquistar relações amigas que, no além, não se consegue por meio de cerimônias fatigantes, ou então na troca de findigas etiquetas sociais. Pergunta: não será de crer que essas almas se escravizam tanto às convenções sociais e ao protocolo exaustivo, porque realmente provém de alguma autoestima espiritual? Atanagildo, quantas vezes as injunções da vida humana se encarregam de desmentir a pretensa descendência aristocrática e espiritual de muita gente, que não passa de acidente de nascimento em ambiente requintado. Quantas vezes as revoluções populares, as quedas do regime político, o fracasso financeiro e o desastre econômico atiram criaturas demasiadamente impertigadas aos desvãos tristes da pobreza angustiada, onde indivíduos de alta estirpe terminam enxugando louças, vendendo quinquilharias ou se entregando febrilmente à corretagem e às profissões modestíssimas. Quantas vezes transformações violentas revolucionam países já corcomidos pelo vampirismo da aristocracia ociosa, e então os condes ou duques, os barões e os príncipes veem-se obrigados a trabalhar no banco modesto do engraxate, na vida úmida do cavoqueiro, na direção de veículos de transporte, ou como costureirinhas pobres, como já aconteceu no faustoso Império Russo. Pergunta: e qual o meio de se fazer com que esses espíritos conservadores e tradicionalistas se modifiquem, a fim de que também se transformem no seu ambiente medieval, no mundo astral? Atanagildo, é a bondade do Criador que estatue essas transformações de classe, fortuna e poderes de que vos falei, quando as almas impertigadas, escravas da tradição e sem adiantamento espiritual, são lançadas dos seus pedestais dourados, ou expulsas de sua aristocracia vaidosa, graças ao novo rumo que violentamente lhe é imposto na corrente comum da vida humana, ou então por voltarem a se reencarnar no seio da extrema pobreza, esses espíritos demasiadamente rotineiros perdem um excessivo orgulho de casta e a obstinada ideia de superioridade social, para então se congregarem aos demais irmãos de jornadas espirituais, abandonando em definitivo o protocolo exaustivo das existências artificiais.
E como as cidades e povoações astrais são apenas comunidades de caráter provisório que servem para atender às várias gradações de espíritos ou progressiva ascensão, não será um ambiente medieval de certas colônias que há de se modificar em consequência da modificação de seus moradores, mas estes é que se transferem definitivamente para outras paisagens mais evoluídas, afins às suas renovações íntimas. Na longa esteira da evolução, muitos outros espíritos que os seguem a retaguarda ainda irão precisar de tais ambientes anacrônicos para os seus estados astrais. Pergunta. O atual padrão evolutivo da Terra distancia-se muito do tipo dessas colônias antigas que ainda existem no plano astral. Atanagildo. O orbe terráqueo, na verdade, ainda se situa entre dois tipos espirituais extremos. De um lado, o tipo tradicionalista, conservador e apegado drasticamente ao passado e às formas envelhecidas, sempre se angustiando ao deixar o mundo físico. Do outro lado, o tipo idealista, corajoso, heróico, censurado e mesmo combatido em sua faina avançada, mas o responsável pelos novos padrões evolutivos do mundo, pois rasga os horizontes sombrios e abre novas clareiras para o avanço do rebanho humano. Ele sempre se move à frente da massa retardada, que em melancolia marcha ainda, requer o aguilhão constante da dor e das vicissitudes humanas, para então sacudir a poeira que lhe oprime a mente conservadora. Os idealistas constituem o grupo menor e se dispersam solitários pelas estradas da vida terrena, porque não conseguem se adaptar às formas estratificadas da sociedade, nem mesmo se satisfazem com os chavões e os conceitos demasiadamente sisudos. Eles procuram a verdade como ideal da ciência, bem como o ideal da moral, a beleza como o ideal da arte, o amor como ideal da religião. São conhecidos na música como Beethoven, Wagner, Mozart ou Verdi, na pintura como Tiziano, Da Vinci ou Cézanne, na literatura como Flaubert, Cervantes, Dickens ou Zola, e na fé e na verdade como Krishna, Buda ou Jesus. Eles marcham à frente da caravana dominada pelas superstições do passado, pelos preconceitos sociais ou pelas tradições da vaidosa aristocracia do mundo. Pergunta. Do que nos dizeis, deduzimos que no mundo astral as raças terrenas passam a se reunir de novo. É assim, Atanagildo. No além, os espíritos não só se reúnem sob a mesma tendência de natureza espiritual, como ainda se agrupam pela afinidade de raça, senso psicológico, concepção filosófica, do que resulta um padrão harmonioso e familiar, que muito favorece o êxito do trabalho em conjunto. Assim é que no mundo astral ainda se podem encontrar colônias constituídas fundamentalmente por latinos, eslavos, germânicos, saxões, árabes, hindus ou chineses, os quais conservam seus costumes tradicionais e preferidos na Terra. Mas embora as almas desencarnadas possam se unir pelos vínculos de raças terrenas, tanto podem constituir civilizações muito avançadas para os vossos dias, como podem constituir também agrupamentos escravos das tradições do passado. A esfera astral em torno do globo físico significa a região onde se agrupa todos os desencarnados terrenos. É natural, portanto, que nessa região se reproduzam atividades como se tratasse de outra terra semelhante, embora muito mais rica de oportunidades espirituais, em face de sua essência sutilíssima, que amplia os recursos de seus habitantes. Por isso mesmo, também podereis encontrar no além em todas as diferenças pitorescas e as contradições que ainda são muito comuns no mundo material. Pergunta. Pendurar ainda em nossa mente a ideia de que a desencarnação deverá ser suficiente para abolir a maior parte dessas ilusões que os espíritos ainda cultivam e que são próprias das coletividades do mundo terreno. Queremos parecer que, assim como os ateus terão que se convencer da sua imortalidade depois de desencarnados, essas almas rotineiras e tradicionalistas também hão de se ajustar à espontaneidade da confraternização universal, extinguindo o espírito racial. O que nos diz a respeito? Atanagildo. É preciso ter em vista as condições mentais dos espíritos desencarnados, assim como levais em conta na pedagogia infantil as criações fantasiosas que ainda povoam o cérebro das crianças. Não se pode exigir da menina imaginativa que se finge de mãe a embalar a boneca,
a mesma responsabilidade grave de criação dos filhos que só compete à mulher adulta. Seria absurdidade outro sim que exigisses do menino que se distrai com seu jogo de armar casas com pedacinhos de madeira a mesma responsabilidade que se atribui ao engenheiro da construção de um arranha-céu. Mesmo no vosso orbe material, na mesma área geográfica, tendes um exemplo de como podem divergir os estados de alma dos indivíduos, pois enquanto Einstein preleciona sobre a lei da relatividade, Toscanini rege magnífica orquestra sinfônica, e culto orador magnetiza o público pela genialidade de sua palavra. E poucos metros de distância, alguns espíritos debatem no cenário doentio dos cubículos infectos dos hospícios. Sem dúvida, pouco adiantaria colocar esses loucos num ambiente festivo de luxuoso hotel, ou levá-los a gozarem a poesia da paisagem campestre, pois eles prosseguiriam infelizes em sua intimidade enferma e perturbadora pelo vácuo da razão. Enquanto certas criaturas se afeiçoam no dinamismo da vida moderna e derrubam paredes encasteladas, asseiam vestuosos salões, modificam o estilo petrificado das residências faraônicas, edificam ambientes modernos, fartos de luz e de ar. Outros seres preferem criar a atmosfera sisuda do castelo medieval, onde as traças e os parasitas sobrevivem, protegidos pelos móveis seculares e pelos tapetes espessos. É fora de dúvida que esses espíritos não precisariam desencarnar para comprovar a existência de outras criaturas avessas a tais costumes tradicionais, às suas simpatias. Para com o que quer que seja, os acompanham após a morte corporal, que lhes atearão em invencíveis saudosismos da vida terrena, que passarão a copiar doentiamente. Pergunta: o advento da máquina não operou, porventura, extraordinária revolução dos costumes humanos? Acreditamos que nessas colônias antigas existentes no astral poderiam afetuar grandes transformações mentais, desde que se realizasse nelas algum progresso, como aconteceu com o advento dessa mecanização admirável na vida física. Que nos diz isso, Atanagildo? Malgrado as vossas justas considerações, alguns povos europeus e asiáticos na Terra ainda são visceralmente afeitos ao tradicionalismo do passado, por cujo motivo resistem deliberadamente à infiltração avançada da máquina moderna. Nas margens do Ganges, do Nilo ou do Eufrates, camponeses e pescadores temem usar utensílios e instrumentos agrícolas em embarcações que fariam corar de espanto os vossos bisavós. Certos principados, sultões ou chefes de tribos emancipadas repelem os trajes simples da vida moderna, porque apreciam a pompa, o cerimonial e as etiquetas reais, sentindo-os voluptuosamente felizes quando podem ostentar debruns, galardões, vestuários cintilantes de pedrarias e condecorações do tempo de impérios dos quais o passado mal guarda o pó e a lembrança. O mundo moderno é repleto de atividades renovadoras e de um cientificismo que vai demolindo superficialidades e aproximando todos os extremos da vida humana. Ainda não conseguiu modificar a intimidade dessas criaturas repletas de ideias antiquadas e de convicção de genial sapiência. É óbvio, portanto, que após a desencarnação elas também se deixarão dominar pelas suas imagens mentais regressivas, submetendo-se unicamente às regras conhecidas e às tradições simpáticas. Como a vida após o túmulo depende fundamentalmente da força mental do espírito desencarnado, funciona o pensamento como o seu potencial de relações e progresso. Nenhum advento progressista semelhante ao que ocorreu com a máquina na Terra poderá romper as cristalizações mentais dessas almas escravas das regras envelhecidas. A vida além da sepultura. Ramatiza Atanagildo Decílio Mais.